Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Deixa eu convidar você para assistir o Antenados também de qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse www.boasnovas.tv. Se você tiver um dia não está em casa, tem outro local, você pode ver na internet ou baixar no seu aplicativo, assistir ao vivo o Antenados e os outros programas do Antenados na Geral também. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o crente self-service. Self-service é o nome que a gente dá para aquele restaurante que a pessoa chega, pega o prato e tem um monte de comida exposta e ela pega só o que ela quer, o que ela gosta, o que faz bem para ela. Vamos falar sobre pessoas que têm esse perfil dentro da igreja, que procuram igrejas que só façam bem ao que ela quer, que só falam o que ela gosta de ouvir, que só massageia o ego dela. Vamos falar um pouco sobre o crente, mas também sobre as igrejas que se propõem a entregar esse tipo de mensagem. Será que a igreja está ali para fazer Deus servir as pessoas ou ela está para fazer as pessoas servirem a Deus? A gente vai tentar entender um pouco esse conceito, como se trabalha tudo isso. Ainda mais em dias de hoje, como tem igreja para todo tipo de pessoa. Essa é a grande verdade. Se você tem um perfil, você vai encontrar alguma igreja que se encaixe ao seu perfil. O que é aceitável, eu acho muito proveitoso, porém, qual é o limite disso? Qual é o limite que a gente deve ir para se tornar aceitável pelas pessoas, para a gente encaixar com as pessoas, ao invés das pessoas mudarem para se encaixar ao perfil de uma igreja? Para falar um pouco sobre essas mudanças, que são mudanças até da sociedade, de coisas customizadas, nós vamos falar com ele, que é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular e também professor no Instituto Teológico Quadrangular, pastor Carlos Monteiro. Pastor, bem-vindo a Antenados na Geral. A paz seja com todos. É um prazer compartilhar com os irmãos, pastores, desse momento, desse debate, não digo nem um debate, mas desse estudo, que aqui tem verdadeiros mestres de teologia, eu falo isso com todo respeito, e vai ser uma bênção, compartilhar com certeza essas bênçãos, A propósito, qual o menu de hoje? Eita Deus, qual é o menu de hoje? Eu vou apresentar pelo menos os componentes para a gente ver qual é o menu. Eu recebo ele, que é pastor da Igreja Congregacional do Primeiro Amor em Piedade, também advogado, pastor Eduardo Cândido. Pastor, bem-vindo ao Antenados. O que temos para comer hoje, Bom dia, André. Bom dia, meus amigos pastores. É uma alegria estar retornando aqui a esse programa e realmente tem feito a diferença. E vamos ver se esse menu vai fazer bem pro teu estômago ou não vai fazer bem. Se vai ser como mel ou como fel. Vai ser de acordo com aquilo que você pensa, com aquilo que você visualiza. Então eu espero que esse debate seja proveitoso, André, e que venha elucidar dúvidas de pessoas e que nós venhamos, através desse debate, levantar pessoas verdadeiramente comprometidas em fazer a obra, em adorar, em se prostrar diante do Deus vivo, não pensando naquilo que o Deus pode dar, aquilo que Deus pode dar, mas pensando em em retribuir ao Senhor aquilo que o Senhor tem lhe dado de principal, que é o seu Filho Jesus, que foi entregue na cruz do Calvário por nós. Olha, eu tenho participando também aqui, ele que é pastor no Espaço Betel e também escritor e professor universitário, pastor Fábio Teixeira. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André, obrigado a todo mundo, uma alegria estar aqui de volta, quero agradecer esse convite. E assim, o assunto é bem bacana, bem gostoso de se falar, Gostoso sem trocadilho. E já pra gente começar a pensar, será que essa coisa das pessoas terem uma atitude de quem vai a um self-service diante da fé, não é porque a mensagem que está sendo vendida é um verdadeiro fast food? Então vamos lá, vamos pensar nisso aí. E a gente vai começar por ali, mas deixa eu também apresentar ele, que é pastor da Igreja Batista Memorial em Costa Barros. Ele é mestre em teologia, também escritor, pastor Douglas Xavier. Bem-vindo, pastor. Muito obrigado por esse convite. Eu acabo de chegar de Rio das Ostras, queria mandar um abraço para a comunidade evangélica Manancial de Vida, pastor William. E nesse final de semana foi apresentada ali uma alimentação e eu sei que esse negócio de menu é complicado, porque a gente percebe, no primeiro dia do seminário, você já vai saber quem vai querer participar da comida ou não. Uhum. Na segunda-feira, às vezes vem mais pessoas, na terça, às vezes vem menos. E você percebe que tem gente que gosta, os que gostam vêm e trazem outros. Os que não gostam, eles além de faltarem, eles convidam outros para não retornarem àquele local. Mas eu tenho certeza que esse momento de hoje aqui, que vamos participar, apesar de estarmos um tanto quanto abatidos com essas notícias que temos enfrentado ultimamente, temos recebido, mas temos certeza que o Senhor vai nos dirigir
e vamos poder abençoar as pessoas. Você pode participar conosco durante o programa, vamos colocar na sua tela os contatos para você interagir no Antenados na Geral. Deixa eu pegar um gancho um pouco do que o pastor Fábio falou aqui, porque a gente de fato tem os dois lados, né? Tem o fornecedor e tem o consumidor disso tudo. O que faz, e o tema, eu vou querer claro, eu vou falar sobre os dois, mas eu vou querer ter um foco um pouco mais no, vamos dizer assim, no consumidor, no crente. Por isso que o título hoje é Crente Self-Service. Mas, porém, o que faz um crente self-service é o ambiente do qual ele vai. Se ele vai num ambiente que lhe dá a possibilidade de escolher o que ele quer, de ter o que ele quer parecido com a cara dele, isso vai se proliferando, né? Como eu falei aqui no início, a gente hoje tem esse esquema assim, você não gostou daquela igreja? Olha, gente, tem igreja de todo tipo, vá para alguma igreja que te faça bem. Só que às vezes, eu já falei isso, mas a gente tem que falar isso com um pouco de cuidado, porque às vezes a igreja que faz bem para ele não é a igreja que ele precisa. Porque a igreja que às vezes nos faz bem, não vai nos confrontar, não vai nos falar a verdade na cara, vai nos dar o que nos faz feliz e nos mantém ali, naquele ambiente, domingo após domingo, após domingo, após domingo. Mas, assim, antes da gente falar dos dois, eu quero tentar iniciar. Onde é que começa, então, de fato, esse tipo de comportamento de self-service, de vou ali para buscar o que eu quero? Começa na sociedade, porque a sociedade, é uma demanda da sociedade, então a sociedade começou a moldar a igreja, ou a igreja, de alguma forma, se apresentou assim e criou as pessoas dessa maneira? Olha, André, se me permite, primeiro eu acho muito difícil falar de um só, à medida que um é resposta do outro e o outro é a resposta do um. Eles se alimentam. Eu falo dessa relação consumidor-fornecedor, né? Oferta e demanda. E parecem que são termos desassociados do universo religioso, mas não são. Quando você coloca a questão de onde começa isso? Primeiro a gente precisa repensar ou pensar sobre essa ideia de igreja. Não é? O que é igreja? No que Jesus apresenta, a igreja é gente. São pessoas reunidas em torno dele. Não é nem um nome, nem um lugar, nem a organização em si. A priori é isso. É gente reunida em torno dele. Então, esse fenômeno organizacional é posterior, né? E acaba sendo um meio que muitas vezes se torna um fim. Nós somos sempre seres do nosso tempo. E as organizações sociais também são fruto do tempo. Então, esse homem desse tempo que a gente vive, que é extraordinário no sentido de que, pela primeira vez na história e na filosofia da história, o homem de determinado tempo, ele se autodesigna, porque o homem, por exemplo, medieval, o homem do medievo, ele não dizia nós somos medievais. Porque para ser medieval, ele é do meio de alguma coisa. E ninguém se sente do meio de nada, né? No meio de alguma coisa. Nós somos os únicos na história que nos dizemos pós-modernos. E hoje já tem a teoria de que nós somos hipermodernos, mas não vem ao caso aqui, né? Manda um Google aí que resolve. Então, esse homem da pós-modernidade, que é um homem desesperançoso, por exemplo, é um homem que se acostumou com a desconstrução de um monte de valores, daí a gente falava sobre isso ainda há pouco, né? A questão da família, a questão de uma série de valores que pareciam estar ali perenes, mantidos e que hoje são relativizados. Ponto. Da mesma coisa as questões religiosas. Nós nos acostumamos a pensar a religião como sendo o contraponto do que é secular. Ok? Então é o secular e o religioso. O religioso o sagrado, o secular o não sagrado. E se a gente for olhar o universo religioso como um todo, e eu não falo só do evangélico, falo do fenômeno religioso como um todo, ele é completamente secular. E cada vez mais nesse tempo, à medida que ele é comercializável, ele é comercial, ele vende de imagem e vende mensagem. E essa mensagem, não estamos aqui para dizer que ela é de todo ruim, né? Porque eu acho que a esperança tem o seu valor, mas ela muitas vezes ela é puramente comercial e ela tem nessa clientela que quer o self-service, ou seja, quer ir numa bandeja ou numa prateleira e pegar o que lhe interessa, o seu principal consumidor, porque a oferta é essa. O que vocês querem? E aí o cara é dono da agenda de Deus, por exemplo. Na quarta-feira ele cura, na segunda ele faz isso, na terça ele dá casamento, na sexta ele liberta e tal. E aí você transforma realmente esse Deus num Deus com D minúsculo dentro de uma lâmpada.
onde você aprende a Deixa eu até adicionar esfregá-la nisso para e fazer adicionar com que ao ele sirva. debate, com o que o pastor Fábio falou, porque quando eu penso na questão organizacional, às vezes eu até entendo, por exemplo, na segunda tem um culto de libertação, alguma coisa com maior foco. Só que a gente começa a ter também organizações inteiras focadas em uma situação. Sim. Que aí me traz a preocupação, porque uma coisa é eu ir para a minha igreja e ela tem um trabalho de sábado para jovens, que é um pouco mais na segunda para a família, terça na libertação, mas eu ainda estou naquele ambiente sendo cuidado por aquilo. Agora, um grande medo meu, e aí você acaba criando um crente self-service, é quando você pega uma organização inteira, se foca em um lado, e, por exemplo, segunda, ao invés de eu ir na minha igreja ver um culto, eu vou em outra igreja, porque aquele culto de libertação é o bom. Na terça, eu vou naquele de família, porque vai ter aquele pregador de família. Então, assim, você acaba diluindo até a proximidade da pessoa com a sua igreja, não tem raiz, parece que é um negócio muito artificial. André, o que acontece? Com essa questão da evolução do tempo, a igreja também tem procurado, de alguma maneira certa, de outras maneiras erradas, se coadunar com essa evolução do tempo. Perfeito. Então, uma coisa que tem se utilizado muito nas igrejas chama-se marketing. Marketing. As igrejas têm se utilizado muito de marketing. E eu penso que o maior marketing que pode existir de uma igreja é a pregação da palavra e a presença de Deus ativa naquele lugar. Eu acho que a maior forma de atração das pessoas é o ensinamento da palavra, é você orientar e incentivar as pessoas à oração. E tudo que as pessoas estão fazendo é utilizar de subterfúgios humanos para atrair pessoas. Aí vai cair naquela questão que Paulo fala, né? Eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de Ciclano, eu sou de Beltrano. E começa a se haver uma divisão do que é atraente e do que não é atraente, aquilo que faz bem a carne, aquilo que faz bem o ego. Porque o ser humano, infelizmente, o ser humano busca aquilo que é cômodo. O ser humano busca aquilo que lhe traz vantagem. Ao invés de buscar o dono da bênção, eles estão interessados em buscar a bênção em si. E aí, eu sempre friso isso nos cultos. Gente, o que é culto? O culto, o significado da palavra culto é ato de homenagear a algo ou alguém. Quando você vai a um culto, você vai com o intuito de prestar, de você dar um presente a um ser superior, a um ser todo-poderoso, a qual, segundo Isaías capítulo 43, versículos 7 e 21, é bem claro, aonde o profeta Isaías diz, através da boca dele, Deus fala que nós fomos criados para o louvor da glória dele. E está se perdendo esse foco de ir até a igreja para entregar o presente ao Senhor através da sua adoração, através da sua entrega, através do seu louvor, em busca de favores pessoais. E com isso a igreja está perdendo a sua identidade. E com isso, aquele que oferece mais tem mais gente. Por quê, André? Num culto onde anuncia-se que um cantor vai estar presente, um cantor de renome, você tem que colocar pessoas lá de fora para assistir o culto, ao passo de que num culto normal, onde não há uma figura eminente, mas onde há a presença do Espírito Santo ali, não se tem a mesma preocupação de se comparecer e de se estar presente. Por que, André? E eu vou provocar agora. Por que que o evento mais importante da igreja, a escola bíblica dominical, é o evento que tem o menor número de pessoas presentes? Forte. Vamos para um rápido break, depois a gente volta em cima disso. E sabe o que é interessante? A gente está levantando situações, talvez, que a igreja começa a querer entender a cabeça e as demandas e tenta se adequar e vai fazendo alguma coisa. Só que isso reverte, bate lá e volta para cá. André, qual é o resultado de coisas assim? Por exemplo, aqui tem um pessoal já na internet participando e pessoas abismadas falando, por exemplo, hoje nós temos muitas igrejas, isso é normal, uma questão de sociedade, mas a gente tem que entender isso a fundo. Chegam, não tem lugar para estacionar o carro, ela pega e vai embora para casa. Então, às vezes, quando não tem uma vaga segura, não digo nem vaga, não tem uma vaga segura para a pessoa estacionar, ela deixa de cultuar a Deus que criou ela, que deu tudo que ela tem. Como é que é o nosso relacionamento com Deus quando a gente não pode adorar Ele porque não tem uma simples vaga de carro para a gente estacionar? O que estamos criando? Que imagem estamos passando? E que identidade é essa? Vamos rápido break. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí, Antenados. Volta já já.